O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pino! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se lo sa? Tardelli! Tiro di tetto! Tiro! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Cautiopédia. Eu não sei nem que edição é essa, hein? Socorram-me aqui. Eu diria que é a edição de número 17. Como não é um número muito auspicioso, eu faço questão de esquecer esse número. Esqueci também que era a edição de número 17 da Cautiopédia. Mas estamos aqui, senhoras, senhores, meninos, meninas, menines. Estamos para todos que acompanham, que gostam muito do futebol italiano, da Série A em especial. Esse programa de hoje falaremos muito de Série A e somente sobre Série A, já que tivemos uma rodada cheia, já que o campeonato teve a sua sexta rodada, começa a engrenar. A gente vai falar bastante sobre o que aconteceu. Nem tanto do que está por vir, mas vamos falar muito sobre essa sexta rodada e o contexto das partidas, né? O contexto em que os times chegaram. Podemos falar também um pouquinho do contexto em que eles deixam essa sexta rodada. Tivemos vitórias importantes da Juventus, que estava ali um tanto quanto rateando, né? Quando a gente gravou o último programa, a gente vinha falando aí de problemas extracampo, e aí a Juventus vai e perde um jogo esquisitíssimo pro Sassuolo, mas a Juventus consegue vencer. A gente também teve uma derrota um tanto quanto surpreendente da Inter de Milão contra o Sassuolo jogando em Milão. Falaremos muito sobre o craque que decidiu essa partida, se Deus quiser. Vocês vão saber quem foi se vocês ainda não sabem. Teve Napoli vencendo, mas semana conturbadíssima no Napoli, vamos falar disso, e a Roma, que fechou a rodada. Eu diria que o Genoa fechou com chave de ouro. A Roma, eu vou deixar meus amigos falarem com que tipo de chave a Roma fechou essa rodada. Não foi muito agradável não, hein? Se você é torcedor da Roma, você já sabe do que eu tô falando. Foi um jogo pra se esquecer. Claro que eu não estou sozinho nessa, estou sempre com eles. Caio Bittencourt, pode já dar seu destaque inicial, Caio, se você quiser aí fugir um pouco desses grandes jogos, dos tubarões, digamos assim. Pode começar com um destaque aí mais alternativo, mas o destaque é seu. Você fala o que você quiser. Bom dia, boa tarde, boa noite, Caio. Olá a todos. Minha primeira dica essencial nesses tempos de redes sociais é: tenha responsabilidade com o que você posta. E se você comanda uma conta oficial de um clube em qualquer rede social, isso eleve-se ao quadrado. Se você é de uma conta de governo, eleve-se ao cubo. Até se você tem contas pessoais, às vezes você resolve malhar o seu treinador. Cuidado! Tem certas pessoas aí que têm alguns problemas assim. Normal, essa pessoa merece também um pouco de críticas. E até com um pequeno destaque inicial, para não dizer que eu não falei de bola, finalmente o Empoli ganhou, né? Porque teve um tanto de azar ali no confronto com a Inter. Finalmente fez gol contra a Salernitana. E o mais inacreditável, finalmente não tomou gol. Berisha e todo o seu sistema defensivo finalmente controlaram as coisas. Vamos ver se as coisas vão se controlar. Você, inclusive, falando que o Empoli não tomou gol, você me lembrou do Fantacalcio, né? Temos a liga da Cautiopédia lá no Fantacalcio. Interna, hein? Vale dizer. Interna. Se o pessoal pedir assim, você pode jogar? Talvez ano que vem, como presidente da liga, autoridade, como, sei lá, o caixa d'água da liga, sou eu? Talvez você pode negociar comigo, não sei o que lá. E, de repente, você pode jogar contra mim, você pode jogar contra o Nelson, contra o Anderson, ou contra figuras mitológicas como o Leonardo Bertozzi, o meu irmão, o Breitner, e por aí vai. Eu ia puxar pelo Breitner, né? Porque o Breitner, ele tem o melhor ataque da liga, ele tem simplesmente Lautaro Martinez e Osimhen. E o Kvaratskhelia também. E na rodada passada perdeu porque tinha simplesmente o goleiro do Empoli que tomou 7 da Roma. Então, equilíbrio é a palavra, já diria Adenor. Nelson Oliveira, pode falar de Fantacalcio, pode falar do que você quiser. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seu destaque inicial, por favor. Olá a todos. Já que o Caio falou, do Empoli, vou falar do time que jogou com o Empoli, que é a Salernitana, que continua sem ganhar
até o momento, nessa Salernitana do Paulo Souza, ex-Flamengo, mas já tem 3 empates, né? 3 empates em 6 rodadas, então tá indo aí conforme o esperado, né? Vai tentar empatar metade dos jogos novamente e tentar se salvar ali com um pontinho atrás do outro. A campanha de grão em grão a galinha enche o papo. Eu diria que os 3 empates fazem muito parte do planejamento. As 3 derrotas não, mas os 3 empates são o que a gente pode esperar. A gente vai falar do Napoli daqui a pouco. Eu acho que o Napoli demanda um pouco mais de tempo, mas vamos começar pela Juventus, porque como eu disse no último programa, a gente fechou falando da Juventus, tava conturbado o ambiente. Nelson, Juventus 1, Lecce 0. Primeiro tempo difícil, né? Primeiro tempo, assim, um jogo difícil pra quem jogou, difícil de ver também. Aí a Juventus consegue um gol no segundo tempo, o segundo tempo até consegue ter um pouquinho mais de emoção, mas queria que você falasse se já deu uma aliviada no ambiente, né? Acho que vitória é importante, 1-0, mas eu queria saber se dá uma clareada pro decorrer e pros próximos episódios. Acho que sim, acho que o mais importante é depois daquela derrota vexaminosa, né, assim, contra o Sassuolo, derrota que o Szczęsny falhou feio, o Gatti também falhou feio, importante era ganhar, e aí o Allegri colocou todo o seu Allegri Ball à disposição e foi um jogo horroroso mesmo, né. Pro Lecce era bom ser um jogo horroroso, porque o Lecce estava invicto ainda, né? Bom lembrar que agora tá na 5ª posição, empatado com o Napoli e também com a Fiorentina, né? Tá aquele grupo ali empatado, com 11 pontos. E a Juventus ultrapassou, né? O Lecce. Então era um confronto direto. Teve um pessoal até que zoou o Chiesa por ter dito que era um confronto direto, mas enfim, né? Nesse momento era sim um confronto direto. Embora o Lecce não tenha como objetivo lutar por vagas europeias, mas nunca se sabe. O Lecce tem jogado bem. Vai que consegue manter isso daqui pra frente e de fato se torne um concorrente, não dá pra saber, né? Embora não seja o planejado e nem o esperado. Algumas equipes e principalmente treinadores analisam o campeonato jogo a jogo, né? Então pra quem gosta de analisar assim, eu não vejo problema nenhum na declaração do Chiesa. Tem gente que enxerga, treinadores especificamente, né? Às vezes enxergam em blocos, né? Planejam ali de 3 em 3 jogos, de 5 em 5 jogos. Tem treinadores que já vão mais a longo prazo e no caso do Allegri, planejar jogo a jogo, acho que a declaração do Chiesa é normalíssima. Eu também acho. E, por exemplo, vou dar um exemplo até com outro time. O Cagliari, por exemplo, tá em último, não ganhou nenhum jogo até agora, mas teve uma tabela pedreira. O Cagliari, pra mim, não é um time pra ficar na última posição. Eu acho que é um time que, obviamente, ele veio da 2ª divisão, vai lutar pra não cair, mas é um time que não deveria estar ali embaixo, tão embaixo, pelo menos. Então, o Cagliari simplesmente, em 6 rodadas, pegou Atalanta, Inter e Milan. Então, obviamente, perdeu pros 3 e teve outros jogos difíceis, né? Pegou times de meio de tabela, né? Foram meio de tabela na última temporada, como a Udinese, o Bolonha e o Torino. Então, um início de campeonato bem difícil pro Cagliari. Então, eu também entendo que o Chiesa falou não é algo assim que deva ser encarado como... Acho que é mais uma coisa de até de zoação, né? De gente que quer zoar a Juventus, por exemplo, tá ali tendo um confronto direto com o Lecce e tal. Mas, enfim, pra mim preocupou, na verdade, apesar de ter vencido, preocupou ter jogado desse jeito. Eu acho que se isso começar a se tornar uma tendência novamente, pode ser perigoso, né, pro restante da temporada. A Juventus já jogou muito mal durante várias vezes na última temporada. Acabou, mesmo assim, sendo semifinalista da Liga Europa e também dentro de campo, né, teve um desempenho de Champions League na Série A. Isso não fez tanta diferença. Porém, você pega esse Allegri Ball de um jogo e compara também com outro jogo que teve várias falhas, sofreu 4 gols, então vira uma coisa meio até bipolar, né? Qual vai ser a Juventus que a gente vai ver? A Juventus que joga mal e toma 4 gols ou a Juventus que joga mal e ganha de 1-0? Ou então, tripolar, porque teve a Juventus que jogou bem também. A Juventus já jogou bem nessa temporada. Eu ia puxar isso aí. Ela jogou bem contra a Lazio, jogou bem contra a Udinese. Então, qual vai ser essa Juventus? Chiesa fazendo gol, já tem 4. O Vlahovic também já tem 4 gols. Então, ainda tá uma Juventus que tá bastante irregular, né? A gente não tem ainda um parâmetro, tipo, esta é a Juventus de 2023, 2024. Tá? É ainda um time muito confuso, né? Digamos assim. Dentro de campo, fora de campo, a palavra é confusão. Falando em confusão, Caio Bittencourt, tivemos confusão no sul da Itália, né? Saindo do norte, confusão no norte, confusão no sul, confusão em todo lugar. Mas falando especificamente na campanha em Nápoles, cara, assim, eu vou usar uma frase que eu usei até no grupo lá, no nosso grupo do WhatsApp da Cautiopédia, né? Quanto mais eu lia sobre esse assunto, menos eu entendia, ou mais embasbacado eu ficava. Era um negócio que ia escalando assim de uma forma até desesperadora. De que eu tô falando, né? De como a diretoria do Napoli, e diretoria vou incluir aí diversas esferas, né? Principalmente a comunicação do Napoli lida
com a sua maior estrela, né? Pra quem não tá sabendo, o Osimhen, ele ficou muito insatisfeito com duas postagens. O Caio vai falar o teor dessas duas postagens, mas essa era de ser engraçadinho, né? Esse negócio de querer fazer graça com tudo nas mídias sociais acabou irritando muito o principal astro, o principal ativo, a galinha dos ovos de ouro do Napoli, né? Caio, pode falar do jogo, né? Porque o Napoli venceu, apesar de tudo, né? O Napoli venceu, mas como é que o Napoli chegou pra esse jogo, principalmente em relação a esse... Como é que foi a palavra que o Flamengo usou ultimamente? O entrevero que aconteceu entre o Osimhen e a comunicação do Napoli, Caio. Não só, já é de uma semana muito caótica, porque tudo começa no fim de semana com o Bolonha, com o pênalti perdido, com o time já com todos esses problemas causados pelo Rudi Garcia. Mas esse eu vou deixar um assunto em segundo plano, porque envolve outra parte da confusão. Não, é tanta confusão que você tem que separar a confusão, né? Exatamente. Embora, em alguns casos, vocês vão perceber que muitas vezes a comunicação do Napoli, quando muitas vezes eu já perdi conta em rede social por xingar esse sujeito, eu já reclamei no final do Cautio Pizza lá no Futuri, eu já reclamei aqui na Cautiopédia, eu já reclamei em todo lugar que a gestão de comunicação chefiada por Nicola Lombardo é um desastre. Um desastre por quê? Primeiro que ele briga com a imprensa napolitana, com a imprensa nacional italiana, e um dos papéis de um assessor de imprensa é você fazer o meio campo, é você ter boas relações entre os dois lados do balcão. Ele não tem. Já criou problemas em outras tentativas de contratações no passado. Já criou problemas sempre nas vezes que o De Laurentiis inventa. Nós vamos ficar silêncio de imprensa e tal. Sempre é ele que fica de observatório da imprensa, de futuca, até se o sujeito fala com a seleção, que é outra coisa. Agora, dessa vez, ele resolveu um problema porque o administrador, que talvez não seja ele, mas pode ser também, porque no Twitter é ele, é esse sujeito que eu estou falando, o Nicola Lombardo, este palhaço. Primeiro, o sujeito me inventa de fazer vídeos autoirônicos. Um dos momentos de autoironia, o pênalti perdido contra o Bolonha. O segundo era uma comparação bizarra de uma trend que tem do TikTok, que momentos que estamos vivendo, de comparações de jogadores a um coco. Com aquela música, I'm a coconut, não sei o que. Fizeram pro Darwin Nunes, fizeram pro João Félix. O problema é que se você faz pro Osimhen, toca numa outra coisa, numa outra ferida, você tem aquela comparação racial também. Já era o Strike 2 também, né? Porque não começou aí, né? Tem esse detalhe, o ponto racial. E os nigerianos, assim, você tem 3 públicos, assim, de nações que você não deve mexer de jeito nenhum na internet, que eles vão pra cima. Brasileiros, turcos e nigerianos, que esses são assim, eles te abraçam, mas no mesmo tempo, quando tem que comprar uma briga, vão pra cima. Eles acabaram comprando briga com esse administrador. E o pior de tudo, depois descoberto, que foi feito de uma maneira burra, porque essas duas trends tinham sido feitas em uma hashtag dita Official Napoli. O que você faz quando tem essa hashtag no TikTok? Você desvincula, porque teoricamente não é oficial da sua conta. O imbecil que controla as redes o TikTok simplesmente republicou como oficial. Pronto, criou-se um problema. E lembre-se de um detalhe. Osimhen ainda não renovou o contrato com o Napoli. Tudo bem, no meio dessa coisa toda, pro Napoli tanto faz como tanto fez ele renovar. Afinal de contas, de todo jeito, o Osimhen já tá pra sair na próxima janela e tudo mais. Só que assim, se você renova o contrato do Osimhen, você, por exemplo, pode colocar uma cláusula com o valor que você quer, que é um dos motivos de discussão do Napoli com o agente do jogador, o Roberto Calenda. E tem também a questão salarial, de dar um salário adequado a um dos heróis do Scudetto, a um ídolo da torcida e tudo mais. E até se comprovou no próprio jogo como ninguém deu a mínima pra essa confusão de internet. Todo mundo era só gritando olê, 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 Vitor, Vitor. Dito isso, aí no meio dessa confusão, Calenda toma o lado do jogador e joga fogo na polêmica, dizendo que vai processar o clube, que não sei o quê. Depois, fora de campo, deram uma apaziguada. O problema é que Nicola Lombardo também não sabe pedir desculpas, e aí ficou uma coisa meio tipo, tá,
Não, a gente tá gravando dia 28, que é uma quinta-feira. O pedido de desculpa só foi feito hoje. E é, assim, muito protocolar, né? A confusão foi na terça. Não, nem pedido de desculpas, porque assim, entendemos que o jogador se ofendeu e tal, mas assim é o TikTok. De certa forma, pode pensar, faz algum sentido? Faz, de fato, o clube já fez brincadeira assim com o Cigar, com o Hackmani, pra falar de 2 jogadores com o elenco. É de bom tom? Não é de bom tom. Pra falar de um outro meme. Mas assim, se você for prestar atenção, tem outras coisas na história, tem um processo de renovação que acabou meio se arrastando e que também tá sendo jogado isso pra mesa. No final de contas, vai refletir em tudo, né? E no fim das contas, isso foi numa semana que aí a gente entra pro segundo problema, que é a questão da gestão Rudi Garcia, grupo, a gestão Rudi Garcia, time, dele mesmo, tática, etc. E todos os problemas que esse sujeito tem deixado. Não bastasse Nicola Lombardo, eu agora tenho o problema de Rudi Garcia. Não bastasse um idiota, temos 2, fala aí, Caio. Mais ou menos isso. Enfim, o Napoli ganhou e deu uma recuperada, né? Porque o Napoli vinha, como o Caio acabou de falar, muito graças a Rudi Garcia, vinha de 3 jogos sem vencer, né? Incluindo aí uma derrota para Lazio, um empate contra o Genoa e um empate contra o Bolonha, isso na Série A, né? E na Champions, uma vitória graças a NKT, vamos dizer. Ali, ó. Ali, a vitória aqui, ó. Ali, graças àquela furadinha do NKT, que se não fosse isso... Era mais um empate pra coleção. Por isso eu até digo, em meio a essas confusões, que, tipo, antes da polêmica do Osimhen, que inclusive talvez tenha dado um pouco de paz, por incrível que pareça, ao Rudi Garcia, era o fato de que se ele já tropeçasse contra o Udinese, já, assim, tem 4 jogos pra salvar o cargo. Até a próxima data FIFA. E eu não acredito que isso mude também. Se começa a tropeçar nos jogos que faltam e no fatídico confronto da Champions, todo mundo sabe qual é, contra o maior clube do mundo e tudo mais, mas se ele joga mal, já estão se balançando, já se fala em tudo, já se fala em Conte, já se fala em Galtier, que era o primeiro nome, porque vamos lembrar, o Rudi Garcia está aí, por que o Napoli escolheu o Rudi Garcia? No fim das contas, era o que tinha, era o único sem contrato na praça, dentre os nomes que o Napoli procurou, que tinha o Thiago Motta, tinha o Italiano, tinha o próprio Paulo Sousa, tinha o Luiz Henrique e tudo mais. E ele era o único que estava sem contrato, que não tinha coisa de rescisão como o Gaultier tinha, com o PSG, o Nagelsmann no Bayern e por aí vai. Nagelsmann que inclusive deve ir para a seleção, mas vamos com a sequência, seleção alemã. Já assumiu na seleção. Sequência do Napoli, então, só pra gente sair do Napoli, mas só pra dar uma dimensão, já que o Caio tava falando aí que um resultado ruim contra o Udinese era perigoso por causa da sequência. Napoli que pega o Lecce fora de casa, depois tem essa partida contra o Real Madrid que o Caio já citou. Fiorentina jogando no Diego Armando Maradona e depois o Verona jogando fora de casa. Vamos falar sobre a dupla de Milão, até porque a dupla de Milão divide a liderança da Série A. O Milan, vou começar jogando o Milan pra você, Nelson, porque o Milan fez algo que a gente não costumou ver na última temporada, era uma crítica grande ao Pioli, que era simplesmente rodar o elenco, né? É bem verdade que o Milan recebeu boas peças para essa temporada, né? Então é mais fácil rodar nessa temporada do que era na última, mas era um negócio, uma manchinha, digamos assim, né? Nos trabalhos do Pioli, que pelo menos nessa última partida do Milan, em que o Milan acaba vencendo o Cagliari por 3-1, deu pra ver um Milan usando mais as suas peças, né, Nelson? Quando o Pioli rodava o elenco, raramente, né, na última temporada, geralmente o Milan tropeçava. Era uma das críticas da torcida, era justamente essa, que não tinha peças confiáveis pra fazer essa rotação. Mas às vezes o Pioli era obrigado a fazer, porque uma sequência muito grande, né, tipo, como a gente tem agora, de 7 jogos em 30 dias, então ele acabava tendo que fazer isso. E, por exemplo, na última temporada teve jogos em que o Milan tropeçou quando fez esse rodízio, né? Empate com o Bolonha, por exemplo, perdeu pro Spezia. Então, dessa vez não. Dessa vez ele rodou o elenco e não só rodou o elenco contra o Cagliari, mas também contra o Verona. Já teve algumas alterações, né, que ele fez. E, por exemplo, o Theo Hernandes não jogou, né, contra o Verona. E foram 2 jogos até diferentes, né, mas contra o Verona o Milan
decidiu rápido, também sofreu muito pouco defensivamente, e contra o Cagliari já foi um pouco diferente. Sofreu mais defensivamente um pouquinho, saiu atrás do placar, mas conseguiu virar ainda no primeiro tempo, e isso aí deu uma tranquilizada pro restante da partida, né? Agora tá empatado com a Inter, né? Voltou a empatar com a Inter depois de ter perdido a liderança compartilhada justamente no Clássico, e agora a gente acaba tendo um novo campeonato, né? Porque, embora a gente estejamos ainda bem no início do campeonato, já tinha gente falando, olha, essa Inter aí é muito mais forte do que os demais times, então agora ela já tem 3 pontos de frente, a tendência é que ela comece a largar. E aí o Milan já chegou e falou, bom, não é bem assim, empatou de novo ali na liderança. E aí nessa próxima rodada, o Milan tem um jogo mais difícil do que a Inter, né? Enfrenta a Lazio, mas enfrenta a Lazio em casa, enquanto a Inter viaja para enfrentar a Salernitana, que eu falei no início do nosso episódio, né? Que não venceu ainda, mas que vai jogar em casa. Na última temporada, por exemplo, empatou, obviamente, com a Inter jogando lá no estádio Areque, e agora tá mais desesperada ainda, né? Porque não venceu o campeonato, perdeu pro Empoli, né? Então, essa próxima rodada vai ser bem interessante, nessa disputa pela liderança, né? E curiosamente, a gente tá falando tanto de rodar, né? 2 dos 3 gols feitos por jogadores que... Um deles a gente pode cravar que não é titular, né? Que é o Okafor. O Loftus-Cheek, que fez o terceiro gol, eu acho que tá ali numa espécie... Já que hoje os técnicos falam que, geralmente, costumam falar que não existe 11 titulares, principalmente agora que você consegue fazer 5 substituições, né? Geralmente os treinadores pensam 13, talvez 14 nomes. O Loftus-Cheek não chega a ser um titular absoluto, mas acho que dá pra botar nesse grupo aí, até porque dá pra ver o Pioli testando não só peças, mas como formações e abordagens diferentes, né? Quem se complementa melhor, se vai jogar o Theo Hernandes na lateral, você tem que entender que ele vai querer atacar aquele corredor ali, então talvez não seja interessante ter um ponta que vai ocupar a mesma posição. Enfim, deu pra ver que rodou bem, conseguiu dar minutos pro Romero, né, que é um jogador que eu acho que não vai ter muitos minutos, mas posso estar enganado. E o Milan liderando aí o campeonato junto com a Inter. Caio Bittencourt, a Inter que caiu contra o Sassuolo que já tinha vencido a Juventus por 4-2, e a gente falou aqui que foi um jogo esquisito. Já contra a Inter não dá pra falar que foi esquisito, né? Não contou tanto com a sorte, assim, não contou tanto com erros. Acho que é um jogo que dá pra dar mais méritos, né? Se a vitória contra a Juventus a gente pensava assim, mas venceu porque o Szczęsny e o Gatti estavam muito loucos, né? Você podia tentar argumentar isso. Já contra a Inter, acho que já dá pra falar que o Sassuolo jogou mais. E o que faltou pra Inter também, né, Caio? Por que a Inter perdeu? No caso do Sassuolo, assim, foi engraçado o jogo do fim de semana, porque, assim, as chances que o Sassuolo criou por ele mesmo, assim, chegaram momentos que o Pinamonti perdeu alguns gols, assim, que ele não costuma perder, o Berardi, assim, em lances que não costuma perder, mas aí nos lances, sei lá, mais fortuitos, aconteceram os gols. E curioso até que no confronto com a Inter, em um dos gols eu achei que o Sommer falhou. Não foi tão competente como foi nos outros jogos, e a atuação do Sommer foi um pouco mais abaixo. Eu achei interessante nesse primeiro momento, até citando um pouco o Milan também, que o Inzaghi tenta rodar esse elenco. Ele deu minutos pro Klaassen, tem aquela coisa ali de você dosar os minutos da defesa. No ataque vai ser difícil fazer isso sem Arnautovic pelos próximos 2 meses, considerando que o Alexis talvez não esteja no modelo físico ideal. Então eu acho que assim, a ideia de rodar o time, até creio que seja interessante para o elenco da Inter, e até pensando no elenco do Milan também. E eu acho que essa é uma tendência que, assim, quase todos do primeiro pelotão, que a gente costuma dizer, tem feito isso. A Juventus também tem feito isso de maneira interessante. O único que não tem feito isso bem é o Napoli, porque, Rudi Garcia, para colocar jogador em campo, precisa ou todo mundo lesionar, ou ele simplesmente põe na fogueira e se vira. Como tem feito, por exemplo, com o Lindstrom, até mesmo pro Nathan jogar e tudo mais. Por conta disso, no caso da Inter, até alguns jogadores, o desempenho tem se mantido.
construção de uma equipe que domina seus jogos, que produz bastante, tem acontecido, tem feito, e até por conta disso, em algum momento me pareceu até estranha a virada do Sassuolo, mas por outro lado também você lembra que o Sassuolo é capaz desse tipo de jogo, é capaz desse tipo de trocação. O melhor modelo para o jogo do Sassuolo é essa trocação. E por conta disso, até dessa dosagem e tudo mais, talvez a Inter possa tomar alguns sustos. No caso do Milan, eu não sei também o que tem de efeito Cagliari nesse aspecto, que o Cagliari nesse início, embora tenha tido uma tabela difícil, é verdade, teve uma tabela difícil, eu achei que foi um pouco mais abaixo do que eu esperava, e em termos, por exemplo, de algumas peças que têm sido mais abaixo, como o ataque, ali eu esperava de repente um desempenho melhor do Petanha, do Shomurodov, até o Lapadula voltar, que ali vai ser para novembro, dezembro e por aí vai, e as questões do Radunovic no gol. O Radunovic entregou um dos gols pro Milan. Nesse aspecto, ajudou a fazer diferença para vitória milanista. Mas nesse aspecto é curioso. Às vezes, até como torcedor do Napoli, eu fico pensando naquela coisa meio spallettiana, naquela coisa do 4-3-3 clássico e tudo mais. Eu vejo mais esse 4-3-3 clássico e que explora bem os seus externos, explora bem seus pontas, seus laterais, mais no Milan do que no próprio Napoli. Curioso isso, não? Verdade. Milan tá explorando bastante isso. Curioso, até é engraçado. Parece que assim, até pensando, por exemplo, no lado esquerdo, o Pulisic tem mais apoio dos caras ali na região deles. Aí você pode falar do Reinders, que tem desempenhado bem, do Theo, que é uma certeza já desde sempre. Um dos principais erros dos últimos tempos do Rudi Garcia foi basicamente largar Deus dará, tipo, joga o Zelinski pra longe do Kvaratskhelia e o lateral da vez, seja o Oliveira ou o Mário Rui, bem longe. E aí o Kvaratskhelia tem que dar dribles cada vez mais longos, e óbvio, perde mais a bola. Não é surpresa que ele só foi marcar seu primeiro gol na Liga desde março, agora, com a Udinese. É isso. Além de ter ficado também manjado, né? É uma questão tática, mas uma questão também de você conhecer mais, né? O repertório. Então, eu não sei até que ponto se é manjado, porque assim, uma das virtudes do jogo com o externo, e aí você pode falar, já vai pro assunto também, a gente vai se aprofundar. No caso da Lazio, por exemplo, quando o Zaccagni ataca, quando o Felipe Anderson ataca, você tem uma aproximação dos laterais, você tem um Luiz Alberto se movimentando junto para dar um passe correto e tudo mais. No caso do Milan, eu acabei de citar a importância do Pulisic, a importância do Leão quando joga por ali também. Então, desses aspectos faz diferença. A Inter e a Juve fazem isso de outra maneira, que é com os alas, que é com toda a movimentação dos alas. A lógica do jogo é você fortalecer os seus externos. Não você fazer o possível para destruir, para fazer o seu ponta-direita jogar por dentro. Não para Rudi Garcia. Para fazer o seu ponta-direita da vez. Por exemplo, Politano jogar por dentro, fazer o seu centroavante jogar na ponta. Às vezes o cara gosta de se auto-sabotar. O cara gosta de criar confusão. Isso que eu nem falei de outras coisas. E ainda tem, mas calma. Vou pegar o gancho que você deu da Lazio e jogar pro Nelson, porque a gente falou, e Nelson, que a Juventus ela não tem muito padrão. A Lazio até tem um padrão de jogo, mas muitos altos e baixos em questão de rendimento, né? Você até sabe um modelo de jogo da Lazio, mas tem jogo que aquele modelo vai funcionar muito bem, tem jogo que não tá funcionando muito bem, e a gente tem uma Lazio meio maluca, né? Nesse começo de temporada. Consegue vencer contra o Torino, né? Por 2-0, mas no final de semana teve um empate que dá pra dizer que foi frustrante contra o Monza, né, Nelson? Assim, muito bem não tem funcionado, só funcionou bem mesmo contra o Napoli, porque mesmo contra o Torino, foi um jogo que a Lazio muito mais se impôs em termos de força de elenco do que necessariamente de que foi um jogão, qualquer coisa do tipo. Tanto é que só foi fazer os gols mesmo ali no segundo tempo, né? E com o Vecino, que é um cara que tá acostumado a fazer gols difíceis, assim, pra livrar os times que ele joga de momentos complicados. Então... Bem curioso mesmo.
Ele é um cara que naquele momento que o negócio tá apertando, ele aparece mesmo, bem pontuado. Na minha visão, a Lazio só jogou bem mesmo contra o Napoli, e porque fugiu do seu padrão, ainda tem essa. Naquele jogo, a Lazio fugiu bastante do padrão, ficou muito sem a bola e jogou muito em contra-ataques. Né? Eu não vou lembrar agora, foram 3 gols impedidos, se eu não me engano. 2 ou 3, né? 2. Foram 2, né? 2. Ganhou de 1-0 só, mas foram impedimentos assim... 2-1. 2-1 é assim, oficialmente era pra ser 4-1. E depois do 2-1 ele aproveitou muito, assim, as doideiras que o Rudi Garcia aprontou naquela noite. Enfim, foi o único jogo que eu acho que a Lazio jogou bem. No fim de semana tomou gol do Gagliardini, né? Então isso aí já acho que diz bastante sobre a temporada da Lazio até o momento. Tá ali no meio da tabela, não impressiona até o momento. Na própria Champions League, né, jogou um jogo contra o Atlético de Madrid, um jogo bastante complicado, poderia ter perdido, inclusive só não perdeu porque o Provedel, na defesa, segurou alguns chutes, impediu alguns gols do Atlético de Madrid e depois foi lá fazer o gol dele. Então, assim, eu vejo a Lazio com bastante preocupação. O torcedor da Lazio, eu acho que deveria se preocupar bastante, assim, porque o time não tem jogado bem, e na verdade esse é um ponto em comum entre as duas equipes de Roma, né? São duas equipes que prometiam muito mais e que não estão entregando, e se reforçaram bastante para isso. Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que colocar aqui. A Lazio fez o seu maior mercado, né, em termos de número de contratações. É um dos maiores da era Lotito, com certeza. O Lotito é um cara conhecido por não fazer contratações, né? Um cara conhecido por manter elenco, por gastar pouco. Inclusive tem até... Então, mas aí é que tá. Vou te jogar uma pergunta, já que você falou isso. O fato desse mercado ter sido o maior ou melhor dos últimos anos não quer dizer muita coisa, porque a gente tem como um parâmetro, né, como uma comparação, mercados em que a Lazio claramente não se esforçou, né, para reforçar, e inclusive mercados em que mais perdeu do que ganhou recentemente. Então, assim, o fato da comparação ser com esses mercados também não... A gente não fica muito empolgado, não, assim, porque é um time que não costuma contratar, e contratou um pouquinho a mais só nessa temporada. Aí parece que é muito, não é por causa desse histórico recente também, ruim? Não, assim, eu acho que a Lazio, o que acontece? Ela perdeu o Milinkovic-Savic. Isso aí, por si só, é algo muito importante. Mas o Kamada não entrou mal no time, né? O Kamada tem jogado bem, fez gol contra o Napoli, por exemplo. E tem feito alguns bons... Obviamente, o Kamada não vai chegar de uma hora para outra e entregar tudo que o Milinkovic-Savic entregava, porque são estilos diferentes, inclusive. Mas o funcionamento do time da Lazio tá muito aquém, né? Eu acho assim, em termos de reforços, nesse caso foram reforços que de fato reforçaram a equipe, né? Agora você tem um reserva pro Immobile, você pode descansar um pouco mais o Immobile, você tem um outro ponta que você pode descansar um pouco mais o Pedro, que é um cara mais experiente, né? Chegou o Isaacsen para jogar ali. O próprio Felipe Anderson jogava até exaustão também. O Isaacsen também pode jogar na mesma posição que o Felipe Anderson joga. Enfim, são questões, né? E outra questão é que a Lazio, defensivamente, ela teve uma queda de desempenho. Então, por mais que não esteja sofrendo muitos gols, ela tem concedido mais do que concedia. Então, por exemplo, o Romagnoli foi um dos melhores zagueiros do último campeonato. O campeonato dele até o momento não é dos melhores. Não é horroroso, mas também não é excelente. Então você vê uma queda de desempenho individual grande também. O próprio Luiz Alberto tem sido um jogador mais de lampejos até o momento. Então, tudo isso vai se juntando, né? Então, era uma Lazio que se esperava mais. Apesar de ela ter se classificado para a Champions League, não digo foi vice-campeã, né? Não digo de lutar pelo título, mas se esperar mais do que está fazendo agora. De continuar tentando ali lutar pelas 4 primeiras posições. Seria difícil, porque, enfim, a gente tem muitos times próximos ali, então ficar entre o primeiro e o 7º lugar pode ser questão de detalhes, né? Se o campeonato continuar equilibrado do jeito que tá. A gente tem, fora a Inter e o Milan, que só tem uma derrota e 5 vitórias, a gente tem outros times que já tropeçaram mais vezes, né? Então, você vê ali, o próprio Napoli foi campeão, tá ali já com 2 empates e uma derrota, e tá na 5ª posição. Então, a distância entre o Napoli, que é 5º, e o Genoa, que tá num grupão ali de vários times, tá na 11ª posição, na verdade seria o 14º, é de 4 pontos, né? Então, isso depois de 6 rodadas, tá muito parelho. E todo mundo tem tirado ponto entre si, tem esse ponto de vantagem, porque assim,
Você pega, por exemplo, o caso do Frosinone, que a gente até esperava um pouquinho menos, porque... Eu esperava muito menos. Tudo aquilo que vocês falaram do Di Francesco e tudo mais, no fim das contas, a Frosinone acabou só perdendo pro Napoli. O Sassuolo acabou ganhando da Juventus, ganhando da Inter. Aí você tem, por exemplo, o Bolonha, que até eu digo, por exemplo, que o Bolonha tem tido um pouquinho de azar lá na frente, mas assim, tem defendido muito bem, foi lá, tirou ponto da Juventus, tirou ponto do Napoli. Empatou com a Juventus e com o Napoli. E tem esses aspectos também. O próprio Cagliari, que eu citei já aqui anteriormente, poderia ter empatado com o Bolonha, tomou um gol no finalzinho e perdeu, e também poderia ter tido resultados melhores em outros jogos. Então tá bem parelho, assim, tá muito no detalhe. Só que a gente tá falando de desempenho, né? E de desempenho, a Lazio tá desempenhando muito menos do que deveria. Bom ponto. Vou falar de um time que a gente não citou. Eu poderia ir pra Roma, né? Já que a gente tava falando da Lazio, fica ali na capital. Mas eu acho que a Roma vai ser o gran finale, né? A Roma vai ser a cereja do bolo, porque não foi só o jogo, já tem Mourinho falando depois do jogo, depois da derrota contra o Genoa. Então, vamos deixar a Roma pro finalzinho pra falar de uma equipe que a gente não citou até o momento e que fecha o G4, né? Que é a Atalanta. A Atalanta que nessas últimas 2 rodadas consegue 2 vitórias. Caio, queria que você falasse da Atalanta e a gente falou de rodagem na Inter no Milan. A Atalanta também com essa condição, né? A gente vê principalmente no meio-campo. Cada jogo da Atalanta você não sabe quem vai jogar, quem vai estar no meio-campo, mas a Atalanta vence o Cagliari por 2-0 e vence o Verona por 1-0. Eu queria que você falasse também dessa rodagem na Atalanta. Desempenho da Atalanta também não tá ruim, não, assim. Até no jogo que perdeu contra a Fiorentina, porque a Atalanta dá umas brechas. Fiorentina e Atalanta foi um dos jogos mais divertidos de se ver desse campeonato até agora. Exatamente. A Fiorentina tem sido divertida, mas assim, é que a Atalanta você espera mais, digamos assim, algo mais concreto do que a Fiorentina exatamente, até pelas experiências defensivas, você tem gente chegando na Fiorentina também, você tem as variações naturais, e até se viram nesses confrontos contra o Udinese e contra o Frosinone. É engraçado até que contra o Udinese o que fez diferença e o que tem feito diferença até para o Udinese são os gols perdidos da Udinese. É um ataque que, assim, apesar de ter nomes interessantes, ele não faz gol. E eles consagraram o Terratiano, que é sempre sujeito a tempestades. E é engraçado que o Frosinone vai tirar ponto da Fiorentina e da Atalanta. Só que a Atalanta, você pode esperar algo mais estável. Eu achei até que o 1-0 saiu até meio mentiroso, muito por conta daquele gol perdido do De Ketelaere. Do De Ketelaere, pelo amor de Deus. Não, quem não viu, vai lá no Twitter e nas redes da Cautiopédia, porque o Nelson fez questão de botar uma das cabeçadas mais feias que eu já vi. Se a Liga não derrubou, porque a Liga tem sido muito sacana de derrubar coisa com 24 horas, menos de 24 horas. Chamado fair use, né? Já fiquem de olho. Eu tenho minhas fontes que eu vejo em paralelo. Eu nunca direi. Mas dito isso, até por conta dessa garotada que tem entrado, desses novos jovens por aí, essa rodagem tá dando uma imprevisibilidade maior positiva para a Atalanta na produção de gols, na produção de jogadas. Talvez, assim, você pode contestar a defesa aqui e ali e tudo mais, alguns gols que tomaram, mas ainda assim, se você for parar para pensar, é a terceira melhor defesa do campeonato nesse começo. Só a Inter e o Bolonha tomaram menos gols. E o Bolonha, assim, tem uma zaga muito boa. A Atalanta, você tem uma rodagem de nomes maior. Você tem o Kolasinac pedindo passagem. O Home, que estreou muito bem, vindo do Spezia. E até também, né, nessas coisas do Tolói. O gol já não é uma posição fixa do Musso, mas também tem as participações do Carnesecchi, que foi muito bem contra o Verona também. Essa rodagem e esses nomes para uma temporada em que a Atalanta disputa 3 competições, tudo bem que a Copa Itália isso é assunto só para dezembro e diante, mas para uma temporada que a Atalanta se divide entre ir bem na Europa League e ir bem na Série A, quem sabe sonho com a volta à Champions League, é muito boa, são muito boas essas notícias de desempenho. Se por um lado, às vezes a gente tem a impressão de que o trabalho do Gasperini desceu um pouco do céu, que quando a gente
gente apontava eles como o céu em 19-20, em 20-21. Por outro lado, agora essa distribuição de nomes, esse desempenho dividido em mais cabeças, em um Cup Miners voluntarioso e que também distribui seus gols, que você tem um Lukman, que você tem um Pasalic, e que uma prova de que existe vida sem Duvan Zapata, existe vida sem Luiz Muriel e por aí vai, até mesmo sem o Scamacca, que começou até bem, mas saiu machucado, você pode esperar coisas boas desse time da Atalanta e pode esperar que eles briguem até o fim. Diferentemente de Jorge Sampaoli, não caiu ainda, tá? Então o lance do Dequetelá tá ainda lá no Twitter da Cautiopédia. Vocês podem ir lá assistir. Como eu acabei de falar, uma das cabeçadas mais feias que eu já vi. Se por um lado a Série A, ela derruba vídeo de rede social muito fácil, não mais fácil do que a Premier League, por outro lado o canal do YouTube da Liga é muito bom. Muito bom. É um dos poucos lugares em que a Liga se promove bem. Não, sim, no YouTube é muito bom. Muito bom, vale dar uma olhada. Com certeza nos melhores momentos tem lá. Embora não tenha sido de bom, né, pra estar entre os melhores. Não, mas é melhores momentos, mas assim, grande chance. É bom? Não. Feio. Cabeçada com cucuruto, assim, a cabeçada de quem não tem fundamento, assim, sabe, de esperar. Ele poderia ter errado a cabeçada, mas o movimento que ele fez foi um negócio pavoroso. Falando em pavoroso, vamos pra Roma, pra gente fechar aqui nossa edição de número 17. A Roma que tomou uma senhora sapatada, Nelson, do Genoa. O Genoa até não fazia um campeonato ruim, e individualmente falando, eu até tô vendo coisas boas nesse Genoa. Mas não dá pra falar que alguém esperava essa vitória. Eu ia falar vitória, mas esse atropelo do Genoa em cima da Roma, né, Nelson? Que diabos aconteceu? Foi mais vitória do Genoa, foi mais derrota da Roma, e já pode se antecipar também, se quiser, e falar o que o Mourinho falou no final da partida. O Genoa tem um bom time, né? A gente, lá na prévia do campeonato, a gente falou que nem tinha terminado de se reforçar, se reforçou um pouco mais ainda. Não vejo o Genoa como um time que vai brigar pela permanência. Acho que a tendência é que consiga a permanência na elite com alguma tranquilidade. E dominou a Roma, né? Vamos colocar aqui. Dominou a Roma do início ao fim. A Roma fez um gol ali de uma besteirinha que o Genoa teve na defesa, né? O Cristante infiltra e faz o gol de cabeça, mas de resto o Genoa praticamente não sofreu defensivamente, né? O Dragujin fez uma grande partida e o Gudmundsson simplesmente destruiu o Christensen, né? No lado direito ali da lateral da Roma. O Gudmundsson fez um grande jogo, né? E o Retegui também, sempre muito importante ali jogando de 9. Se alguém criticava as convocações do Mancini feitas, né, que ele descobriu o Retegui, digamos assim, e levou para a seleção italiana, começam a aparecer críticas completamente equivocadas, né? O Retegui é um cara que já parece bem adaptado já à Série A. Fez gol simplesmente no Napoli, na Lazio e na Roma. Os 3 gols que ele tem no campeonato são contra times grandes e tem jogado bem. É um cara, um 9-9, e para um time que vai ficar na parte baixa da tabela, entre os 10 últimos provavelmente, ter um cara desses é basicamente não correr risco de rebaixamento. E, enfim, o problema da Roma talvez, né, a gente até brincou, coloquei no Twitter lá da Cautiopédia e também a gente brincou no nosso grupo, será a ausência de Roger Ibáñez? A defesa da Roma, desde que o Ibáñez saiu... Eu concordo com o Caio, tá? O Caio tá balançando o dedo. Eu acho que não. Mas falaram. Quem falou? José Mourinho falou. A Roma, nesse momento, ela tem a 3ª pior defesa do campeonato. Só perde pro Empoli, que sofreu 13 gols, inclusive 7 da própria Roma, e atrás do Sassuolo. A Roma sofreu 11. Uma das coisas que ele falou depois do jogo, que a saída do Ibáñez tá fazendo muita diferença. E, obviamente, ele também citou o Smalling, né, que não tem jogado. Mas... Ele complementa, falando que o Smalling faz falta também, mas parece aquele meme, né, que fala, Dindinha falou, meu filho, você vai ver coisa. Tô vendo mesmo, Mourinho lamentando a saída do Ibáñez, eu não sei se é mais pra bater na diretoria ou se realmente é o que ele acredita, né? Porque pode ser uma alfinetadinha, assim, pra falar assim, pô, a gente precisava reforçar, tá vendo? Então, assim, pode ser mais direcionado pra diretoria? Pode, mas que é curioso, pode falar, cara. É engraçado porque, assim, se você for parar pra pensar, tem gente ali no pelotão de tabela em que a Roma está no momento. Não digo que vai ser esse, porque a gente espera a Roma lá em cima. A Roma no primeiro pelotão. A Roma, a gente esperava ali o que ela tá ali na função do leite. Mas assim, a Roma tomou 11 gols. É possível tomar menos? Tá
Tá aí o Bolonha e o Verona com os trabalhos do Thiago Motta e do Baroni, que podem fazer parecido. Por outro lado, eu não sei até que ponto isso é uma questão exatamente só da zaga, que você tem nomes que estão se adaptando, como o Llorente, como indica, como o fator principalmente Rui Patrício. Chama muito também, né? É que assim, eu acho que não existe essa história da chama gol, não sei o quê. O pior é que assim, o Rui Patrício tá meio sem confiança, parece que assim... É isso. As coisas positivas dele parece que sumiram nos últimos tempos. E assim, talvez seria o momento até, quem sabe, do Mourinho botar o Svilar pra jogar, pensar em algum outro nome, de repente tocar o telefone do De Gea, que já foi treinado por ele. Bom ponto. Não sei, eu acho até que, assim, muitas vezes é essa questão goleiro. Mas dessa vez ele não teve culpa de nenhum gol, tá? Contra o Genoa não teve culpa de nada. Dessa vez não, mas é que assim, a gente tá tão acostumado, parece que é uma coletividade ali que não se fala. De repente o Rui Patrício tá falando português dele, e o outro italiano, o outro espanhol, e viram, é uma torre de Babel, uma bagunça. Pode ser, mas acho que é muito eu acho que a questão da adaptação dos novos nomes pesa muito. Acho que é mais a adaptação dos novos nomes do que a saída de nomes como Ibanhas, até porque hoje contra o Genoa ele teria entregado um golzinho, muito provavelmente. Galera, considerações finais, eu vou dar a minha, tá? Tô torcendo pro Papu Gomes fechar com o Monza. Não tá oficial ainda, mas saiu lá com o nosso querido Fabrício Romano, então significa que tá bem próximo de acontecer. Se o Romano, o Di Marzio e o Pedro não deram, não aconteceu. Então, tô torcendo pra que isso aconteça, acho que vai ser curioso. Sinto falta do Papu Gomes na Série A, embora saiba que não vai ser aquele Papu Gomes, né? A passagem dele pelo Sevilla é muito marcada pelas lesões, é muito apagado, mas gostei. Caio Bittencourt, consideração final. Olha, pensando, tenho duas. Uma, a paz precisa reinar na campanha, e aí eu falo também da Salernitana, porque os problemas iniciais eu acredito que tem a ver com todos esses problemas do Boulaye Dia. Eu acho que a Série A precisa dele, a Salernitana precisa dele. Sobre o Napoli, inevitavelmente, Rudi Garcia, você precisa parar de inventar. Você precisa parar de achar, por exemplo, que Juan Jesus seria titularidade, o que seria se ele não tivesse machucado, e que, por exemplo, você pode inverter as posições que Anguissa e Lobotka jogam há trocentos anos, deram certo, e ele simplesmente quis inventar. Ele acha que o segundo ou terceiro melhor passador da Europa, não, vamos inverter, que está tudo certo, eu vou fazer o Anguissa ser o regista e o Lobotka ser o boxe-boxe. É um gênio esse francês. Isso quando ele não resolve botar jogador machucado, igual o Hakimani Politano. É um inimigo da ciência esse sujeito. Nelson Oliveira, consideração final, querido, por favor. Só pra completar, né, sobre a Roma, é o pior início de campeonato da história da Roma, né? E não é um pior início de campeonato porque teve uma tabela complicadíssima, né, que a gente comentou aqui sobre o Cagliari, por exemplo. A Roma só pegou dos principais times da Itália, dos times de primeiro escalão, só pegou o Milan. Perdeu pro Genoa, só ganhou do Empoli, né? Também tropeçou Salernitana, Verona, Torino. Então, assim, um início de campeonato bem abordável. Aí, talvez, tenha a ver com o Ibanhas, né? Porque o Ibanhas só fazia a coisa errada em clássico. Um jogo menor assim, ele até completava. Fazia de tudo ali pra pelo menos jogar bem. Então, como não teve nenhum clássico, talvez a questão Ibanhas esteja, de fato, pesando aí pra Roma. E outra coisa, né? Antônio Conte está no mercado. Então, Mourinho precisa abrir o olho aí um pouquinho. Mourinho e Rudi também, hein? O Rudi principalmente, eu diria, até porque o Napoli tem mais orçamento pro quero contratar, que é o Conte. É isso, chega ao fim aí o venenoso podcast da Culturepad número 17, sobrou pro Ibanhas de montão aí. Mourinho tentou levantar a moral do cara, a gente veio aqui e arrasou com ele. Ele só não foi o que apanhou mais, que teve o Rudi Garcia. Espero que vocês tenham gostado, a gente volta em 2 semanas. Como a gente falou, Série A pegando fogo, todo mundo tirando pontos de todo mundo, muito imprevisível, como um bom campeonato tem que ser. E nos vemos e nos ouvimos daqui a 2 semanas. Arrivederci e tchau.